Se você puder, abra comigo, já que estamos diante do Senhor, vamos ouvir a sua palavra. Capítulo 2 de Jonas, versículo de número 1 a seguir. Quem achou, diga amém. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouvistes a minha voz. Pois tu lançastes no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passam sobre mim. E eu disse: eu estou lançado de diante dos teus olhos, todavia eu tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém. Se você puder, diga comigo, diga a graça. Tá mais forte, diga a graça é maior do que a fuga. Diga forte, diga a graça é maior do que a fuga. Quem pode, levante as duas mãos bem alto, assim, mais alto que você puder. Diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. O livro de Jonas é um dos livros que mais transborda graça no Velho Testamento, não obstante ele ser um dos menores. Ele é diminuto, mas podemos extrair lições preciosíssimas no livro deste profeta, que é filho de Amitai, galileu, e que foi levantado por Deus no ano 798 a.C. A nação foi regida pelo terceiro e pior rei que passou por Judá e por Israel, na ocasião em que Jonas é profeta do Senhor. Na verdade, houveram 3 grandes reis tenebrosos nesta ocasião. O primeiro rei é o rei Manassés. Manassés trouxe para Jerusalém magia negra, feitiçaria, sacrifícios de recém-nascidos. Manassés manda matar o profeta Isaías na praça da cidade, cerrado ao meio. Manassés expõe a vida de Isaías em praça pública e causa uma chacina diante do povo, e se tornou um rei irreverente diante do povo e diante do próprio Deus. Esse é o primeiro rei. O segundo rei, todos nós conhecemos nesta ocasião também, que mexeu com Israel, foi o rei Acabe. Acabe é conhecido pela sua incredulidade, ao passo que ele se desvia do Senhor, casando com uma mulher pagã. E o texto nos diz que Jezabel era uma mulher que traz o culto a Baal e todas as entidades que a sua família acreditara. Azera, Astarote, sacrifícios de crianças. Um escritor chamado Scott, quando escreve um livro, As Catacumbas de Roma, ele chega a dizer que na ocasião em que os arqueólogos procuravam sobre pesquisas a respeito de crianças que haviam sido mortas nos dias de Acabe e de Jezabel, encontraram crânios humanos de crianças, e não foram poucos, eram centenas de crianças sacrificadas a Baal, a entidade que era conhecida o Deus da fertilidade. Deus precisou levantar um homem corajoso nesse tempo, vindo de um vilarejo chamado Tisbé, dando o dedo diante de Acabe e de Jezabel,
e quebrando o culto pagão, pois o misticismo havia se instalado em Israel. Quando a chuva descia, acreditava-se que era Baal que mandava água. Quando a planta crescia, acreditava-se que era a fertilidade de Baal que estava produzindo sementes no campo. Houveram crendices terríveis a ponto que Israel ficou dividido. Elias, como um profeta, desafia os homens e mulheres, dizendo: se Deus é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. Ele lança um grande desafio. Foi um tempo de incredulidade. Grandes reis passaram, então passa Manassés, passa Jezabel e Acabe, e vem o terceiro pior rei, chamado Jeroboão II. Jeroboão II é chamado o rei dos sofismas. Em dias normais ele adorava ao Deus de Israel, e nas festas pagãs ele estava diante do povo adorando a todo tipo de feitiçaria e magia negra também. Ele é conhecido como o rei dos sofismas, aquele que tem aparência de verdade com fundo mentiroso. Deus levantou o profeta Jeremias para protestar nesta ocasião, e Jeremias, com voz de Deus, arauto de Deus, dizendo para o povo: vocês deixaram o manancial de águas puras, cristalinas, e estão bebendo em cisternas rotas. Vocês esqueceram o Senhor. Vocês abandonaram a verdade, vocês se afastaram da presença do Senhor. Em todo tempo Deus levantou um porta-voz, em todo tempo Deus levantou alguém. O livro dos Juízes também nos dá grandes lições no tempo em que Deus fortalecia os adversários de Israel. Por várias vezes nós vamos ver Deus fortalecendo. Não foi o diabo, mas o próprio Deus quem fortaleceu. Amonitas, moabitas, filisteus, midianitas, todos esses povos eram visitados pela força do próprio Deus, a fim de fazer Israel reconhecer o Senhor. E por causa da grande opressão que o povo colocava aos pés, sobre os ombros dos hebreus, os hebreus clamavam ao Senhor, e Deus levantava vários libertadores. Se nós olharmos o livro de Juízes, nós vamos ver que numa fila de libertadores, pelo menos 13 pessoas apareceram para livrar Israel do tempo de caos, crise espiritual, crise existencial, crise econômica, crise social. Aqui não é diferente. O retrato aqui nesse texto não é diferente na situação em que o profeta Jonas está. O profeta Jonas está convivendo com um dos piores impérios de sua época. Houveram grandes impérios tenebrosos que assustaram o povo de Deus. Vocês se lembram do Egito, no qual Israel ficou na mão dos egípcios por 400 anos debaixo de uma escravidão. Não podia comer sua comida original. Comiam pepino, alho e cebola. Carregavam cargas pesadas sobre os seus ombros, e eles estavam debaixo de uma grande opressão e debaixo de grande pressão. Deus levantou o libertador, Moisés, mas até então o povo gemeu, chorou, e passou um período muito grande, debaixo de um grande sofrimento. Esse é a primeira pressão do povo de Deus, debaixo de uma escravidão que dura aproximadamente 400 anos. Logo nós conhecemos o cativeiro da Babilônia, que também dura por um tempo, aproximadamente 70 anos de choro, guerra, luto, dor, tristeza, ao passo que dentro de 70 anos, os hebreus, o povo de Deus, tinha perdido as suas forças de cantar, nem tirar a harpa dos salgueiros eles conseguiam mais. Eles não tinham forças, porque se lembravam de onde estavam com o Senhor, que viviam com o Senhor, que adoravam o Senhor, mas agora não podiam cantar, pois estavam em terra estranha, debaixo de opressão. Esse cenário se perdurou e se repetiu por várias vezes. Mas aqui diante deste cenário, onde é apresentado no livro de Jonas, ele é repetido de forma um pouco mais agressiva. Jonas é o profeta, filho de Amitai, galileu,
homem do Senhor, tinha sido chamado para a sua geração, e diante de um rei tenebroso, um rei que era, diante do povo, maldoso, sagaz, violento, fortalecendo todo o seu exército. E a Bíblia nos diz que o povo de Israel gemia, chorava, e havia também se desviado por conta daquilo que Jeroboão havia estabelecido. Jeroboão não deixou de frequentar os cultos. Jeroboão tinha aparência de verdade com fundo de mentira. Nas festas de Páscoa ele estava lá. Nas festas de tabernáculo, Jeroboão também estava lá. Nas festas do Pentecostes, Jeroboão também estava lá. Mas diante das festas pagãs, Jeroboão também se prostrava. O problema é que Jeroboão se manteve pecando, fingindo que adorava a Deus, mas diante de um sistema corrupto, mentiroso, ele apresentava toda a sua farsa, toda a sua mentira, toda a sua luxúria. Deus não senta e nem tampouco abraça o pecado do homem na mesa do pecado. Deus não é conivente com a situação pecaminosa. Deus ama o pecador. Deus prefere ver alguém aqui entrando nesse lugar com um boné para trás, sem camisa, calças curtas, batendo no peito, reconhecendo o seu pecado, como um publicano dizendo: eu sou pecador, miserável, falho, erro, admito as minhas ideologias e as minhas fraquezas, do que alguém vestido ou mascarado com uma aparência de santidade e com um fundo de mentira, como uma cisterna rota. Esse era o problema de Deus, esse era o problema de Jeroboão diante de Deus. Era o problema da falsidade, do cinismo, e Deus precisava levantar uma voz, e Deus queria chamar a atenção do povo. Deus queria chamar a atenção de Israel, e a única forma que Deus faz para chamar a atenção de Israel é fortalecendo os inimigos. Eu disse a vocês que alguns impérios foram levantados: o império dos egípcios, o império babilônico, e agora Deus vai fortalecer um império chamado o império da Síria. No convívio do profeta Jonas, o profeta Jonas vai assistir uma das piores chacinas de todas as épocas. O império dos assírios foi um dos mais tenebrosos. Os assírios dominavam as cidades, dominavam os países à volta, dominavam os soldados, dos quais eles ganhavam grandes guerras e batalhas. E a história chega a dizer que o império dos assírios cometiam chacina em praça pública, não só matando os soldados, como também colocando toda a família à sua servidão. O profeta Jonas está assistindo isso, e foi Deus quem fortaleceu a Assíria, a fim de que os olhos de Israel voltassem ao Senhor, porque os assírios teriam problema com o povo de Israel. Jeroboão temia os assírios porque era grande em número, em armas e em poder. Esses assírios que vêm dominando o mundo, tirando a pele de pessoas. A história chega a dizer que o cenário era tão caótico, que quando um soldado assírio ganhava a batalha, ganhava a guerra, ele trazia o soldado de outra nação para a praça pública, e a história vai nos dizer que ele cortava aquele soldado ao meio. Após cortar aquele soldado ao meio, ele expunha as vísceras daquele soldado, ele colocava as peles dos soldados dependuradas nas portas da cidade, também expunha o crânio do soldado. Muitos daqueles assírios também continuavam a chacina. Jonas está nessa cidade. Pense comigo sobre o profeta Jonas. Antes de fazermos qualquer crítica ao profeta Jonas, eu queria pensar com vocês a partir da visão de Jonas, diante de um cenário em que ele está vivendo.
ele está vendo pais inocentes morrerem. Jonas está vendo mulheres inocentes também morrer. A história chega a dizer que após ter matado o soldado, por sua vez, a próxima vítima era a esposa do soldado. Muitos dos soldados assírios cometiam atos libidinosos em praça pública, expondo a vergonha e a nudez daquela mulher. Se houvesse criança naquele ambiente, provavelmente os filhos daquele casal, a história diz que eles não matavam as crianças, mas furavam os olhos dos meninos, e eles se mantinham cegos a vida toda, debaixo da servidão dos assírios, porque eles viviam inteiramente agora para o sistema dos assírios. Se vocês se lembram de um texto no Novo Testamento, do qual a Bíblia fala que existe um cego chamado Bartimeu, e alguém acredita que Bartimeu fosse cego de nascença, a história conta que Bartimeu não é um cego de nascença. Provavelmente acontece com Bartimeu a mesma coisa que os assírios cometiam com as crianças, filhos de soldados que haviam sido mortos em praças públicas. O pai de Bartimeu, numa guerra, foi morto, e a história conta que ele teve os seus olhos furados, e agora vive debaixo de uma pressão, precisando de uma capa do Estado para sobreviver, esmolar a vida toda, respeitando o sistema, a hierarquia de um poder maior, de uma autoridade maior. É este o cenário em que o profeta Jonas está. Eu não vim aqui defender Jonas, mas eu quero pensar com vocês a partir de um plano de humanidade. Eu penso que todos nós que estamos aqui nessa noite temos senso de humanidade. Ninguém aqui gosta de assistir atos de maldade com pessoas que não merecem, ainda com aquelas que merecem. Ninguém aqui gosta de assistir atos de maldade, chacina, ou suicídio, ou homicídio. Ninguém gosta de assistir logo pela manhã, ligando o seu rádio, a sua TV, ouvindo coisas tenebrosas, que mexa com o seu psicológico, que mexa com o seu emocional. O profeta Jonas está vivendo uma dura realidade dentro da sua cidade, por causa dos pecados de Jeroboão, por causa das mentiras de Jeroboão, por causa do sofisma de Jeroboão, que em dias normais adorava a Deus, e em dias especiais ele adorava a deuses pagãos, e levava o povo de Israel também para este tipo de culto. Deus agora fortalece um exército, um império, e esse povo agora está assistindo. Todo Judá, todo Israel está assistindo a grande e completa chacina que os assírios estão cometendo. O coração do profeta Jonas está chorando diante de um cenário como este, e nesse senso de humanidade, todos nós tomamos a dor do inocente. Todos nós, diante de um fato ocorrido há dias atrás, nos comovemos quando a mídia televisiva, as redes sociais, mostrou para nós uma criança, na verdade 3 crianças envolvidas, 2 crianças, uma criança de 11 anos, a outra de 13 anos, que estava grávida aos 6 meses, e numa situação chocante foi cometido um aborto. A princípio disseram que era um estupro, mas depois viram e não tiveram como negar, colocaram um pano e taparam a situação, e todos nós ficamos diante desta situação revoltados, abismados. Aonde está o senso de humanidade? 2 crianças envolvidas e um inocente na barriga, sem ter direito da sua própria defesa, agora sofre um aborto, sem ter direito de expressão. Todos nós, como seres humanos, queremos uma satisfação desta sociedade. Todos nós, vivendo esse dilema, queremos uma resposta da sociedade. Eu penso comigo, olhando para o livro de Jonas, vendo esta situação, onde ele está diante de um império que é malvado, de um império que mata,
de um império que oprime, de um império que não tem misericórdia, Jonas quer mais do que nunca que a justiça de Deus seja ministrada para os ímpios e a correção de Deus desça sobre a cidade dos assírios. Aliás, por muito menos, por muito pouco, muito menos diante do que é assistido entre o império assírio, Deus mandou fogo na cidade de Sodoma e Gomorra e queimou tudo, e só sobrou Ló, porque nem sua esposa teve oportunidade, pois olhou para trás e se tornou estátua de sal. Eu quero que você pense comigo no coração de Jonas. O que Jonas quer aqui para os assírios, para este império, nada menos, nada mais do que a justiça de Deus. E eu vou me colocar aqui diante de Jonas. Eu não posso ser falso, também não posso ser hipócrita. Se eu fosse Jonas como profeta naquela cidade, quando Deus dissesse a mim, certamente eu diria a Deus: mata todo mundo, corrige todo mundo, porque eu não aguento ver um inocente sendo morto, esquartejado ao meio. É isso que Jonas quer. Precisamos entender o que Jonas está vivendo. Jonas está vendo crianças inocentes morrer. Jonas está vendo mulheres inocentes morrer. Jonas está vendo soldados que estão lutando por sua pátria morrer. Mas aí aparece a graça, porque a graça é maior. A graça não pensa como eu penso, a graça não se comporta como eu comporto. Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu quero que você se levante para ir à cidade de Nínive. Eu quero que você alcance os assírios. Eu quero que você profetize a eles. Jonas entendeu que aquela profecia, que aquela ordem, que aquela palavra, por detrás, porque ele conhecia o Senhor estava enviando Jonas para um lugar aonde abriria uma lacuna de oportunidade para quem ele queria ver a justiça. Mas a graça alcança quem quer, porque os méritos da graça não é por cor de pele, os méritos da graça não é pelo poder aquisitivo, os méritos da graça não é por aquilo que eu posso oferecer. Deus me chamou e Deus nos chamou ainda quando nós éramos jambuzeiros brabo. Ninguém aqui pode bater no peito e se achar melhor ou tão salvo ao ponto de se sentir altamente suficiente para ser alcançado por misericórdia. Jesus olhou para os discípulos e disse: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então a primeira lição que a gente aprende é que ninguém é porque tem algum merecimento. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é pastor porque é bom. Ninguém é presbítero porque é bom. Ninguém é crente porque é bom. Ninguém canta porque é bom. Ninguém vem ao culto porque é bom. Ninguém aqui é a melhor bolacha do pacote. Ninguém aqui pode se sentir no direito de sentar na cadeira de juiz e dizer: tenho 30, 40, 50 anos de igreja e vou ser salvo pela minha carreira e pelo meu tempo de igreja. Não, nós éramos madeira bruta, nós éramos planta sem raiz, nós estávamos sem futuro, mas a graça nos enxertou na oliveira. E eu quero que você vire para quem está do seu lado e diga para ele e para ela: diga, a graça quis abraçar. Diga aí, diga, a graça quis abraçar e eu não posso fazer nada. Diga aí, a graça quis abraçar e eu não posso fazer nada. A graça quis chamar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Nesse tempo de crente, sou nascido e criado no Evangelho, e eu descobri um grande segredo: Deus é especialista em gostar de planta e de terra ruim. Quanto mais ruim a terra, quanto mais difícil a planta, quanto mais torta a madeira, quanto mais sem futuro, a polícia não quer, o político não quer, a família não quer, os amigos não quer, Deus olha e diz: eu quero.
Deus olha para Jonas e diz para Jonas: eu quero que você vá a Nínive. Mas Jonas é crente antigo, tem senso de justiça. Ele está esperando que desça fogo do céu e queime tudo, mate os assírios. Ora, assistir soldados sendo cortados ao meio, assistir crianças inocentes tendo o olho furado, quem é que não vai se manifestar com senso de justiça? Jonas, por certo, deve ter pensado: eu não sou esse homem preparado para ver Deus perdoar quem está matando. Eu não sou esse homem. Mas aí eu acho tremendo, porque diante de um cenário como esse, era Jonas mesmo, o resistente mesmo, quem ia para essa missão. Olhe para cá, porque isso aqui é muito sério. Ao longo da fé, na caminhada cristã, eu vou descobrindo que para algumas coisas Deus quer chamar quem de fato não quer. Tem coisa que não é para quem quer, tem coisa que é para quem se sente incapaz. E Jonas é esse homem. Jonas tem dificuldade em aceitar o perdão para os assírios, e ele vai fugir exatamente por isso. Ele vai fugir porque ele não vai aceitar ver Deus perdoar homens de corações impiedosos que partem soldados, que matam mulheres. Mas a graça quer entrar. A graça quer entrar. A graça está entrando nas frestas da porta. Deus está dizendo: você não perdoa, mas eu perdoo. Você não ama, mas eu amo. Você não abraça, mas eu abraço. Você não levanta, mas eu levanto. Você não dá a mão, mas eu dou. Você não anima, mas eu animo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E é você quem vai ter que manifestar a minha misericórdia. É Jonas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em Deus existe um atributo chamado onisciência. Chamado o quê? Onisciência. Então vamos pensar comigo. Como é que Deus chama um homem para uma missão, se nele já existe a onisciência? Ele já sabe que está chamando alguém que vai dizer não. Ele já sabe que ele vai chamar o profeta, porque ele podia chamar muitos outros aqui. Ele podia chamar Malaquias, ele podia chamar Sofonias, ele podia chamar Obadias, ele podia chamar Miqueias, ele podia chamar Oséias, ele podia chamar 2.385 filhos de profeta. Ele podia chamar uma galera de gente. Mas Russell Champlin disse uma das maiores verdades: quando a chamada de Deus se confirma em mim, não é quando eu quero ir. A chamada de Deus se confirma em mim quando eu digo: não posso, não tenho, não sou eu. Envia alguém melhor do que eu. Chama alguém que é mais preparado. Sabe quando é que você tem a cara da sua missão? Não é quando você se assenta na cadeira e se acha digno dela. Não serve. Não é quando você senta numa posição e diz: agora eu domino. Não serve. Por que Deus chamou Moisés? Porque Moisés disse: eu sou gago. Deus disse: é você mesmo. Por que Deus chamou Jeremias? Porque Jeremias falou: eu não sei falar porque eu sou uma criança. E Deus disse: não digas que és uma criança, porque eu vou te mandar e você vai falar. Eu vou te enviar e você... Oh, glória! Posso dizer algo aqui? Posso dizer, porque estou na liberdade. Nós estamos vivendo uma época de gente, na sua maioria, muito intrometido. Eu sei, eu faço, eu tenho, eu posso, eu vou, eu falo, eu prego, eu canto. Deus podia chamar toda essa gente, mas tem alguém que está correndo e dizendo: eu não posso. E a misericórdia está indo atrás dizendo: pode.
Ô glória, ô glória. Se você puder, me ajuda a pregar. Segura na mão de quem está do teu lado e fala: hoje o culto, diga aí. Hoje o culto não é para quem está se achando. Diga aí, hoje a palavra não é para quem está se sentindo. Hoje a palavra é para quem está correndo, dizendo: não sou eu não tenho condição. Por quê? Porque quando eu digo eu não sou, eu não tenho, eu mostro dependência. Quando eu digo eu não sou, eu não faço, eu não posso, a misericórdia se manifesta. Essa igreja só chegou aos 85 anos não porque grandes e valentes homens na condição de homens cabíveis intelectualmente assentaram na cadeira e disseram eu posso. Não, aqui passou bananeiro, aqui passou analfabeto, aqui passou gente pequena, gente que não podia, mas enquanto eles diziam eu não posso, a graça dizia vai que eu sou contigo, vai que eu sou. Diga comigo, a fuga de Jonas, não está fraco, a fuga de Jonas está ligada à sua incapacidade de perdoar os assírios. Ele é real. Porque tem dois tipos de crente na igreja: o fingido e o ungido. E Jonas é de uma realidade tamanha. Jonas está dizendo para si mesmo: eu não tenho condição de perdoar, eu não posso ser profeta para um povo que eu quero ver justiça. E que engraçado que Deus envia o profeta para um lugar para onde ele não quer ir. Eu não caí de paraquedas aqui. Eu vim aqui nessa noite a Caratinga pregar para um monte de gente que está dizendo: essa regência não é para mim, a presidência não é para mim, esse trabalho não é para mim, a mocidade não é para mim, por N questões, às vezes por falta de aparência, às vezes por questões financeiras, às vezes por questões intelectuais. E a nossa condição humana diante de Deus, quando nos é posto uma ordenança, quando nos sentimos incapazes, o que é que queremos fazer? Fugir. Mas o Senhor está dizendo para alguém: eu não te perco mais de vista. Estou sentindo Deus aqui. Olha para quem está do teu lado e fala: Deus não te perde mais de vista. Diga aí. Diga: Deus não te perde mais de vista, porque você tem a cara da sua missão. Vou pregar para quem está crendo. Quem não está crendo fica me olhando, mas quem está crendo vai recebendo. Deixa eu dizer uma coisa, pastor: Caratinga tem a cara do seu ministério. Caratinga tem a cara do seu ministério. Esse lugar tem a cara do seu ministério. Essa regência, essa mocidade tem a sua cara. Essa bateria tem a cara do bateria. Teclado tem a cara do teclado. Ei, Estela Laura, o ministério tem a sua cara. Ainda que você não queira aceitar, eu queria que você dissesse para quem está do teu lado: diga aí, mesmo você fugindo, diga aí, você tem a cara da sua missão. Sabe por quê? Porque Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando te escolheu. Eu estou sentindo que tem algo sobrenatural aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: não adianta correr. Deus não errou quando
te escolheu, Ele sabe teu endereço, Ele sabe por que te chamou, Ele sabe por que te marcou. Deus não errou. Vou repetir. Era Jonas mesmo. Olhe para cá, olhe para cá. Olhe para quem está do seu lado aí. Olhe para esse fujão aí. Olhe para essa fujona. Sacode ele e fala: é você mesmo. E diga para quem está do seu lado aí, diga: e se começar a fugir, vai descer, não vai ficar bom. Mas o engraçado, pastor Eliseu, é que Deus sabe que Jonas vai fugir, porque ele é onisciente. Por quê? Porque as vias de ida de Jonas a Nínive não pode ser pelas vias normais. Tinha muita gente querendo ir. No ministério é assim, tem muita gente querendo a sua cadeira. Tem muita gente querendo fazer o que você faz. Tem muita gente querendo ser você. Tem muita gente querendo te copiar. Se Deus dissesse para Oséias, se Deus falasse para Oséias: Oséias, é você. Oséias se levantava e ia, sem pestanejar. Ora, Deus falou para Oséias, chamou Oséias e disse para Oséias: Oséias, eu estou com um problema de relacionamento. Ah, é, Senhor? Sim, eu casei com uma mulher prostituta. Deus falou para Oséias: eu casei com uma mulher prostituta, e eu preciso de alguém que fale a Israel o que é ser uma mulher prostituta, o que é ser casado com uma mulher que trai. Oséias disse que para agora, Deus disse para Oséias: então você vai se casar com uma mulher prostituta, o nome dela é Gomer, e você, depois que for traído, você vai saber o que é o ardor de um homem traído, de procurar a mulher no leito e ela não está. E agora você vai saber, ao passo que eu também sou um marido traído, porque eu me casei com Israel e procuro ele nos meus altares, e ele não está. Olhe para cá. Deus nunca vai usar alguém sem antes marcá-lo. O escritor de um livro foi muito profundo quando ele disse que Deus, antes de usar alguém, marca esse indivíduo profundamente. Profundamente. E o que a gente está vivendo hoje é gente sem marca. E não dá para fazer essa obra, essa tarefa, não dá para cumprir esse ministério sem ser marcado. Obadias provavelmente ia, mas ia por vias normais. Oséias provavelmente fosse. Os filhos dos profetas que estavam lendo as 613 leis do Velho Testamento, talvez fosse. Mas é Jonas. É Jonas o que se sente incapaz. É Jonas o fugitivo. É Jonas o que está correndo. E a Bíblia diz que ele sai de sua cidade. No mapa, a Assíria fica em cima e Tarsis fica embaixo. O texto diz que ele pega o navio em Jope, desce para Jope,
vai para Tarsis e vai descendo. De dentro do navio ele desce para o porão e vai descendo. E do porão ele desce para um profundo sono. Aí vem Deus. Vem Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está chegando, fujão. Ei, para onde você vai correndo do Senhor? Davi disse: não dá para correr de ti. Se eu colocar minha cama lá em cima, tu estás. Se eu descer com ela para o céu, tu também estás. Tu estás em cima, tu estás à minha volta, tu estás em todo lugar. Tu estás. Deus está dizendo: eu já estou na tua captura faz tempo. Eu não vou te perder para essa missão. Eu já estou no teu encalço faz tempo. Eu te chamei, eu te marquei, eu te levantei. E tem uma coisa: nem que eu balance a terra, mas eu vou te achar. A pergunta de Deus para você hoje, olhe para cá. A pergunta de Deus para você hoje é: o que você quer que eu balance? O que você quer que eu mexa? Para mostrar para você que eu não desisti de você, mesmo você fugindo. Estou sentindo o Senhor aqui, hein? Estou sentindo o Senhor aqui. Quando estamos fugindo, Deus sopra ventos. Quando estamos fugindo, Deus permite que a nossa família seja fracionada. Quando estamos fugindo, Deus mexe no nosso profissional. Quando estamos fugindo, Deus mexe nos nossos relacionamentos. Quando estamos fugindo, Deus sopra o vento e abre a boca do mar. Eu não sabia que o mar tem boca, até ler o Novo Testamento, quando a Bíblia diz que o Senhor estava andando sobre as águas, entra dentro do barco e dá uma grande tempestade. E naquela grande tempestade os discípulos se apavoraram e eles estão aflitos, porque agora eles vão morrer. E vem o Senhor andando sobre as águas e diz: vocês estão assustados com o quê? Diz o texto que Jesus olhou para o mar e disse: cala-te. Ei, só cala quem tem boca. Só cala quem tem boca. Eu não sei aonde fica a boca do mar, mas naquele dia Jesus sabia onde estava a boca do mar. E Deus disse para o mar: cala, para de fazer barulho. Deus sabe abrir boca de mar e também sabe fechar boca de mar. Deus sabe abrir boca de vento e também sabe abrir, fechar boca de vento. Ele está dizendo: o que é que você quer que eu mexa? Nos fenômenos naturais, nos fenômenos sobrenaturais, para chamar a tua atenção. O teu lugar é no altar. O teu lugar é regendo, o teu lugar é cantando, o teu lugar é evangelizando, o teu lugar é fazendo a minha obra. Eu estou no teu encalço. Eu não vim brincar aqui, eu vim como profeta. E eu estou pregando para gente que está tentando se esconder. Deus está dizendo: eu vou mexer, eu vou balançar a palmeira, mas que eu vou te trazer na minha vontade. Eu não vou te perder para Satanás. Para a boca de tráfico você não volta. Para a boca do bar você não volta. Para a balada você não volta. É daqui para a glória, daqui para Jerusalém. Deremana súbria. Olhe para cá. Só que os assírios são zopromofistas. Ouça, os assírios são zopromofistas. O que significa ser zopromofistas? Zopromofistas eram os adoradores de deuses que era metade homem, metade animal. Preste bem atenção, olhe para cá.
Preste bem atenção no texto. Os assírios eram zopromorfistas. Eles adoravam deuses que era metade animal e metade homem. Quem eles adoravam? Eles adoravam Deus Órios. Eles adoravam Deus Rex. Os assírios adoravam uma entidade que todos nós conhecemos, que se chamava Dagon. Como é que era o nome da entidade? Fale mais alto, como é que era o nome da entidade? Dagon era uma entidade, metade peixe, da cintura para cima, metade peixe, da cintura para baixo, metade homem. Na casa de todos os ninivitas, olhe para cá, na casa de todos os ninivitas, dos assírios, tinha um aquário, dentro do aquário tinha um peixe. Os assírios adoravam ao deus peixe. Era Dagon, que era metade peixe, metade homem. Deus precisa de alguém para pregar. E Deus precisa de alguém para pregar de acordo com a idolatria da cidade. Alguém que conheça a cultura da cidade. Os assírios que matavam soldados, os assírios que esquartejavam mulheres, os assírios que extorquiam o povo, que abalavam as nações, que expunha crânios de humanos nas portas da cidade, para a grande Assíria ser respeitada, agora vai receber um profeta. Só que esse profeta precisa ir de maneira diferente. Porque Dagon é metade peixe e metade homem. Se Obadias vai, morre na porta porque vai a pé. Se Jeremias vai, morre na porta porque vai a pé. Se Obadias, Oséias vai, morre na porta porque vai a pé. Mas tem alguém que vai fazer o percurso diferente. E depois de tudo isso a gente vai entender uma lição, que até a resistência de Jonas foi o próprio Deus quem endureceu seu coração para manifestar maravilha. Como você prova? Se Deus segurou o coração de Faraó para castigá-lo até ele ver todas as glórias, Deus não ia segurar o coração do profeta? Escute, Ana falou algo tremendo. Ana disse assim: Deus pesa a terra com balanças fiéis. Nem Moisés teve capacidade de falar isso. Deus pesa a terra com balanças fiéis. Se na mão de Deus tem uma balança, olhe para cá, na mão de Deus tem uma balança, de um lado tem Dagon. Diga para quem está do seu lado, diga Dagon. Está fraco, diga Dagon. É metade peixe, metade homem. Do outro lado da balança não cabe Oséias. Do outro lado da balança não cabe Obadias. Do outro lado da balança não cabe Miqueias. Do outro lado da balança não cabe Zacarias. Como Deus mede a balança e a balança tem que estar equilibrada, do outro lado, se de um lado tem um homem que é metade peixe e metade Deus, do outro lado tem um homem dentro do peixe. Olha para quem está do seu lado aí, diga: tem um homem. Não está fraco, diga forte, diga: tem um homem dentro do peixe. Não, eu quero que você fale de novo, diga: tem um homem dentro do peixe. Diga para quem está do seu lado, diga: Jonas nunca será igual a Obadias, igual a Oséias, igual a Jeremias, igual a nenhum profeta. Diga: o que Jonas tem é diferenciado para a sua época.
Vou chegar onde Deus quer. Diga para quem está do seu lado aí, diga, por que você quer usar? Diga aí, diga, por que você quer usar? Pergunta para ele, diga, por que você quer usar a vida de alguém, o ministério de alguém, como capa única, exemplo, a fim de você se tornar igual a eles. Se você vai ter que ir de peixe. Foi por isso que a roupa de Saul não coube em Davi. Não adianta eu chegar aqui tentando imitar outro pregador, porque eu tenho a minha identidade. Não adianta gerir esta igreja como se gere outro campo, porque esse campo tem uma identidade. A necessidade dessa cidade não é a mesma necessidade de Patinga. A necessidade de Patinga não é a mesma de Fabriciano. Para cada lugar Deus tem um profeta, para cada lugar Deus tem uma mensagem, para cada, oh glória. Diga de novo para quem está do teu lado, diga, Deus não errou quando te escolheu. Ele sabe qual é a condução. Um vai de mula, outro vai de jegue, outro vai a pé, outro vai de jumenta, outro vai de peixe, mas que a obra vai ser feita, vai ser feita. Um vai cantar. Estou sentindo Deus aqui. Se você puder, levanta a mão para o alto, abre a boca agora, que eu tenho uma notícia para dar para Satanás, para o inferno e para quem quiser aqui em Caratinga. Eu não sei se é a pé, eu não sei se é de peixe, eu não sei se é de jumenta, eu não sei como será feito o trabalho, mas que a obra vai ser feita, vai, que o trabalho vai ser feito, vai ser. Está descendo uma autoridade aqui agora, vinda do céu sobre este lugar. Se tiver que entrar no peixe, vai entrar. Se tiver que chorar, vai chorar. Se tiver que gemer, vai gemer. Mas a mensagem vai ser entregue. Eu estou sentindo que está vindo uma glória de Deus aqui. E aonde tiver um crente pentecostal, um profeta, sacode quem está do teu lado e fala, Deus te achou. Segura aí só um pouquinho. Diga, Deus te achou. Sacode ele. Deus te achou no barco, te achou na empresa, te achou na escola, te achou na faculdade, te achou a glória está descendo neste lugar. Ele te achou. Já tem Jonas aparecendo aí, ó. Olha lá. Na galeria tem, na arquibancada tem, lá atrás tem. Eu estou sentindo que está vindo uma labareda de fogo aqui. Quem quiser ficar me olhando, fica. Mas quem quiser receber, o Senhor está dizendo, eu vou levantar profeta aqui. E eu não vou levantar profetinha meia tigela, não. Eu não vou levantar profetinha de sapato lustrado, que põe a Bíblia debaixo do braço e já se acha a bolacha mais gostosa do pacote. Não, eu vou levantar gente experimentada. Eu vou levantar gente marcada. Chega de quem quer se aparecer. Ministério não é para quem quer se aparecer. Ministério não é cabide de emprego. Ministério é para quem depende. Chamada é para quem está na vocação. Eu
sentindo que está vindo uma glória aqui. E aonde tiver profeta verdadeiro, vai receber uma labareda de fogo na tua cabeça agora. Pegou, ali pegou. Deixa eu ver onde o peixe vai passar. Aonde tem profeta, deixa eu ver onde tem. Vem no glória comigo, vem. Vem, abre a boca, vem. Vem, abre a boca. Cadê os profetas de Deus aqui? Escute, para a gente encerrar. Jonas está dormindo. Jonas está o quê? Dormindo. Ele está fugindo e dormindo. Fugindo e dormindo. Em um profundo sono. Aí vem Deus. Deus abre a boca do vento e do mar. Como nunca antes. Os marinheiros que estão acostumados a navegar com as embarcações, e principalmente com aquela, está percebendo que o vento está demais, que as ondas estão mais altas do que o natural. Aliviaram as bagagens, jogaram tudo que tinha que jogar. E quem estava com a missão, estava como se nada tivesse acontecendo. Desceu em um profundo sono. Os marinheiros acharam ele lá embaixo. Acordam Jonas e diz para ele: não te dá, que estamos perecendo. Quem é você? Lançaram sortes. E aí Jonas pregou. Jonas disse: eu sou hebreu. Porque até o ímpio reconhece que você é chamado. Olha para quem está do teu lado aí e diga: está todo mundo percebendo que você é chamado, só você ainda que não se tocou. Todo mundo percebendo que você tem a cara da missão, mas você ainda não se ligou. Olha para cá. Olha o que os marinheiros falam para Jonas. A Bíblia diz que os marinheiros são pagãos. Eles não são hebreus, eles são pagãos. Eles dizem para Jonas assim: vamos orar. E eles oram. Eles dizem: ó Deus, não coloca o pecado deles sobre nós. Porque eles podiam matar Jonas. Só que Jonas não vai morrer. Porque alguém está achando que vai morrer. Deus está dizendo: você não vai morrer. Você vai cumprir o que eu te mandei. Você não vai morrer. Eles oram ao Deus de Jonas. E o próprio Jonas, deixa eu dizer uma coisa aqui. O próprio Jonas sabe que não vai morrer. Ele quer morrer, mas ele não vai morrer.
Ele estava achando que os marinheiros o matariam. Os marinheiros tiveram medo do Deus de Jonas e disseram: diga-nos o que faremos a ti, porque as ondas estão altas, o vento sopra, o que nós faremos a ti, para que o teu Deus cesse o vento e as águas? Ele disse: só tem um caminho, me joga. Ele sabe que o mesmo Deus que chamou-o na sua resistência, ele não tem ideia do que Deus vai fazer, mas ele sabe que o Deus que manda nas águas e no vento era capaz de fazê-lo flutuar até a praia, mas morrer, e ainda que ele morresse, ele ressuscitaria para cumprir a missão. Não era a hora de morrer. Não adianta fazer manha, não adianta tentar entregar carteirinha, não adianta dizer que quer mudar. Na verdade você não quer mudar, você só quer dar um prazo. E Deus está dizendo: eu não vou te dar prazo, eu estou atrás de você. Aí a Bíblia diz que Deus já tinha preparado um grande peixe. O texto não diz se é baleia, se é tubarão, mas o grande peixe já está com a boca aberta. Olhe para cá, isso aqui é tremendo. Quando Jonas cai na água, o grande peixe engole Jonas. A ciência diz que o peixe, quando engole qualquer coisa que entra pela boca do peixe, pode ser até uma lata de alumínio, dentro de 48 horas, o peixe possui um suco gástrico que ele produz dentro do seu próprio organismo, que em 48 horas, qualquer coisa que ele engula é dissolvido por esse líquido. Só que para Deus provar que estava no controle, Deus disse ao peixe: não vai ficar 48, vai ficar 3 dias e 72. Acabou de terminar. Quantas horas? 72. Quantas horas? Fale mais alto. Quantas horas? Provavelmente o inverso aconteceu. O líquido que mataria Jonas, eu não sei como é que Jonas está dentro do peixe. Se ele está agachado, se ele está deitado, não sei como é que ele está, se ele está de lado, como dizem os nordestinos, se ele está de coca. Eu não sei como é que Jonas estava, só que não estava numa posição confortável, que ele diz: das entranhas do inferno eu te clamei, de um lugar escuro, de um lugar árido, ele clama ao Senhor e diz: eu vou. E algo interessante deve ter acontecido, porque aquele líquido, o líquido que mataria Jonas em 48 horas, agora impregna em Jonas. Vou te provar por quê. A Bíblia não diz, mas deixa eu pensar. Alguns historiadores dizem que na lenda e na crença de Dagon, eles acreditavam que um dia, sobre as águas, Dagon mandaria um grande peixe, e da boca do grande peixe sairia um profeta de Dagon para profetizar o povo. Eles só erraram o Deus, porque quando o peixe abre a boca, não sai um profeta de Dagon, sai um profeta de Jeová. E ele sai cheirando a peixe. Sai o quê? De onde Jonas estava até Nínive, se você olhar no mapa, não tem praia. Jonas vai andando a caminho de aproximadamente 3 dias. 3 dias. Quantos dias? Ele está indo para a porta da cidade, ou para a praça da cidade, cheirando a peixe. Os marinheiros que viram eram assírios que acreditavam em Dagon. Agora está vendo o profeta de Jeová cheirando a peixe, e estão perguntando para Jonas: para onde você vai? Eu tenho um decreto para a cidade. Porque o que está faltando
é profeta que saiu do peixe. Vou profetizar, que eu vim aqui hoje para profetizar. Nós estamos vivendo uma época de muito mimimi. Aí você pergunta, veio da onde? Não saiu do peixe. O ato de sair do peixe está ligado a experiências. O ato de sair do peixe está ligado a marcas profundas. O ato de sair do peixe está ligado à relutância e resistência quando Deus quer e eu me sinto incapaz. Nós estamos vivendo uma época de gente à moda fast food. Nós estamos vivendo a época de gente que quer ir à moda drive-thru, que não foi marcado, não foi experimentado, não passou em fornalha, não passou no meio das águas, não atravessou nas entranhas do peixe. E Deus está dizendo para você: sabe por que você está passando essa luta? Sabe por que você está passando essa guerra? Sabe por que o mar está enfurecido na tua casa? Sabe por que você está passando um tempo de grande aflição? É porque eu estou marcando você, para quando você abrir a boca. A Bíblia diz que Jonas, quando abriu a boca, 600 mil habitantes. Quantos? 600 mil habitantes temeram a mensagem de Jonas e se converteram com o poder da palavra. Deixa eu dizer que eu já vou terminar. Esta igreja aqui chegou a 85 anos, não foi fazendo mimimi. Aqui nesse púlpito não passaram homens falando coisa com coisa. Não. E esta igreja vai prosseguir com profetas abalizados. Eu não estou aqui para discriminar nenhuma denominação, mas eu preciso defender a igreja na qual sirvo. Eu sou de uma igreja onde 2 missionários suecos vieram do seu país, mal sabiam falar a língua portuguesa, mas haviam sido marcados com o fogo do Espírito Santo, o poder pentecostal, chegando na cidade de Belém e anunciando o verdadeiro evangelho. Foram picados de cobra, passaram perseguição, sofreram febre amarela, sofreram a gripe, passaram por adversidade, não morreram, saíram literalmente da boca do peixe e chegaram na nação brasileira para pregar um único e verdadeiro evangelho. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Olha para cá que eu já vou terminar. Quem foi experimentado por Deus não precisa fazer palhaçada no púlpito. Quem foi experimentado por Deus não precisa ficar fazendo macaquice em cima do púlpito. Um grande profeta do tempo passado, ele disse que chegariam tempos difíceis, que o povo não ia querer mais profeta em cima do púlpito, eles iam querer palhaços fazendo chocarrice. Mas a igreja que saiu do peixe, a igreja que está na condição de Jonas para entregar uma palavra verdadeira, uma espada de 2 gumes, é uma igreja avalizada, é uma igreja cheia, é uma igreja que entende sua missão. E esta noite o Espírito te conclama e diz para você: levanta a tua cabeça, abre a tua boca, porque no abrir da tua boca haverá milagre, conversão, batismo, salvação. Se tem alguém que acredita nesta palavra, levanta a mão por 1 minuto, abre a boca agora e dê a maior glória que você puder. Se você puder, segura na mão de quem está do teu lado. Já vamos terminar. Segura na mão dele e diga: abre a tua boca. Abre a tua boca, Jonas. Diga para ele, diga: não tenha menos, Jonas. Diga: o Deus que te chamou vai te financiar, Jonas. Diga: o apel de peixe, Deus vai contigo, Jonas. Vai contigo. Eu estou vendo muitos jovens aqui sedentos por ministério. Eu estou vendo muita moça sedenta por chamada. E Deus está dizendo: vai, sobe os morros de Caratinga, desce os valados de Caratinga. Teu pé é meu pé, tua boca é minha boca. Eu serei contigo, eu serei contigo.
Caratinga vai se converter. Alaxaia, Andarábia. Caratinga não é da feitiçaria. Caratinga não é de Maomé. Caratinga não é de Buda. Caratinga não é de Mamon. Caratinga não é de Dagol. Caratinga não é da maçonaria. Caratinga é do Senhor Deus vivo dos exércitos, Rei da glória. Se você puder, vai ficando de pé, glorificando a Deus. Que eu quero dizer para você, ouça, não importa quais serão os meios que Deus usará para te levar à tua chamada, a exercer o teu propósito, mas que haverá resultado de transformação. Haverá. Chega de fugir. O Senhor está dizendo: para onde você for, eu vou. Eu já tenho uma condução especial para te levar ao lugar da chamada. E eu não vim brincar aqui, eu vim aqui com propósito para essa cidade. Jonas foi de peixe. Eu não sei se você vai a pé, mancando, chorando, empregado, desempregado, casado, solteiro. Eu não sei como você vai. Rico, pobre, com saúde ou doente. Mas você vai. Você vai. Jonas não queria, mas foi. Foi de peixe. Eu quero perguntar, porque tem alguém aqui que já está fugindo de Deus, ó. E o Senhor está te dizendo: te achei hoje. Te achei hoje. É hora de voltar à tua missão. É hora de clamar arrependimento. É hora de suplicar por misericórdia. Eu vou te dar segunda chance. A Bíblia diz: e falou Deus a Jonas pela segunda vez: volta à cidade de Nínive. Deus está dando uma chance para alguém aqui hoje. Deus está dando uma chance para você cumprir seu chamado aqui hoje. Deus está dando uma chance para você cumprir seu ministério aqui hoje. E eu preciso fazer esse apelo. O primeiro apelo que eu quero fazer é conhecer aonde estão as pessoas que precisam reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e querem aceitar a fé salvífica em Cristo, para se tornar portador de uma palavra, de uma missão, de uma mensagem. Eu quero saber onde está alguém para Jesus. Levante a sua mão. As luzes aqui me atrapalham um pouco, eu não consigo ver muito. Mas se você quiser, saia do seu lugar, venha aqui à frente agora. E enquanto eu faço este convite, eu completo dizendo: e você que está afastado, parado, tentando fugir, é hoje a noite de regressar ao lugar da tua chamada. O céu está te convidando agora. Veja se tem alguém do teu lado, afastado da igreja, parado, quebrado, estacionado. Sai do teu lugar, vem aqui. Jesus te chama.
Faça o convite a esta pessoa. Aonde está a primeira vida para Jesus? Cadê você? Ei, Jonas, chega de fugir. Ei, Jonas, chega de correr. Ei, Jonas, é hora de abraçar. Está vindo uma vida. Está vindo uma vida. Eu quero a segunda. Cadê a segunda? Eu quero a segunda. Cadê a segunda? Cadê você que parou, que afastou? Cadê você? É hoje. É hoje. Enquanto a Estela vai cantando, eu quero te dar essa liberdade para você sair do seu lugar e vir hoje. E vir hoje. É agora, é a hora. Está vindo mais uma vida. Vem. Cadê a segunda vida para Jesus? A terceira vida para Jesus está vindo. A terceira vida para Jesus já está vindo. Eu quero a quarta vida para Jesus. Cadê você? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a quarta? A quarta vida, onde está você? Eu não posso me demorar. A quarta vida já está vindo. A quarta vida já está vindo ali no meio. Vem, filho amado. Jonas! A quinta já chegou. Tem mais. Tem mais. Tem mais. A sexta está vindo.